Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa casa abençoada. Gostaria de convidar a todos para que nós possamos nos conectar com o plano maior, nos conectar com os nossos mentores, agradecendo a presença deles aqui, desses espíritos superiores que vieram aqui bem antes da gente aqui chegar, preparando esse ambiente para nós, para nos acolher, para nos receber, e que possamos aproveitar esses momentos para uma reflexão nossa, para que depois, ao chegarmos em casa, possamos continuar pensando naquilo que ouvimos e fazer um exame daquilo que estamos fazendo e daquilo que vamos fazer, se está alinhado com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus. E assim, colocarmos em prática todo esse ensinamento que Ele nos deixou, que hoje vamos refletir aqui um pouquinho juntos, e transformar nossas vidas, a partir de hoje, para melhor. E transformar nossas vidas ajudando a vida daqueles com os quais convivemos, seja dentro do nosso lar, fora dele. Que possamos distribuir esse amor, essa luz, essa energia boa desse lar para com todos aqueles com os quais convivemos. Que a luz do Mestre Jesus esteja aqui presente entre nós. Que assim seja. É uma grande honra para mim estar voltando aqui depois de quase um ano, ou um pouquinho mais que um ano, que eu deixei de estar trabalhando aqui por ter assumido compromissos em outro centro espírita. Mas é com muita honra e prazer que eu estou aqui de volta. E hoje nós vamos estar conversando aqui um pouquinho de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Vou pedir licença para vocês aqui para ler um trecho desse capítulo para que a gente possa refletir juntos aqui hoje. E principalmente que a gente possa pegar dessa reflexão aquilo que mais nos tocar para a gente colocar em prática na nossa vida. Porque a nossa grande missão nessa noite, e todas as noites que a gente está nós estamos reunidos aqui, é que a gente saia pela porta que a gente entrou um pouquinho melhor. E sair melhor significa que a gente está carregando uma bagagem de coisas que nós vamos colocar em prática na nossa vida, principalmente para que nós possamos estar evoluindo e sempre através da caridade, da ajuda ao próximo. Então, meu reino não é desse mundo, é o capítulo 2, diz o seguinte: tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por ora o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso está em João. E eu fico imaginando a cara do Pilatos depois que Jesus deu essa resposta para ele. Eu desconfio que ele não entendeu nada, né? Por que não entendeu? Porque Pilatos, como um romano, os romanos não estavam muito preocupados com o que Jesus dizia, falava sobre Deus, etc. Os romanos estavam mais preocupados com a expansão territorial deles. Quem estava preocupado com o que Jesus dizia eram os judeus. Foram eles que entregaram a Pilatos com várias acusações, de heresia, etc., etc., forçando Pilatos a condená-lo. Porque os judeus não tinham essa prerrogativa de condenar ninguém. Porque os judeus eram submissos, né? Quem tinha o controle eram os romanos. Então eu fico imaginando Pilatos: o teu reino não é daqui, porque a preocupação de Pilatos era: se você é rei, você vai estar
confrontando a minha autoridade e a autoridade do imperador, do Otávio. Mas não era essa, não era esse reino a qual Jesus estava se referindo. O reino dele não era daquele mundo ou do mundo físico. O reino que Jesus estava se referindo, claro, é a vida espiritual. Mas a vida espiritual também é aqui. Nós somos espíritos encarnados. Somos espíritos. Ora, encarnados, e daqui a pouco nós retornamos lá para a chamada erraticidade, para o plano espiritual. Mas o que traz esse capítulo de importante para a gente discutir hoje? Uma coisa foi a contextualização lá atrás, na época que Jesus foi condenado, né, no ano 33, mais ou menos, depois do nascimento dele. Mas o que a gente traz de importante para hoje? O que esse capítulo significa para nós? Ele está falando da vida futura. Aqui depois, se vocês tiverem oportunidade de dar uma relida nesse capítulo, ele vai colocar que a vida futura é o principal tema que Jesus trouxe para aquela época. Porque era um convívio das pessoas muito ligado no hoje. Eles não tinham essa perspectiva de futuro. Então tudo que eles faziam era para curto prazo. Então era muito ligado ao prazer de curto prazo, era muito ligado à conquista material ali de curto prazo, e não se tinha essa cultura, não tinha esse conhecimento de se pensar no futuro. E Jesus veio trazer esse tema novo para nós. Mas Jesus não podia trazer esse tema por completo. Ele não poderia, naquela época, chegar e falar, olha, a vida futura, ela continua num outro plano, no plano espiritual, depois vocês voltam para cá e assim vai até que vocês possam evoluir de mundo. Jamais ele poderia falar aquilo para o nível de conhecimento, de desenvolvimento que nós tínhamos naquela época. Digo nós porque nós estávamos também encarnados ou em espírito naquela época. Nós não tínhamos preparação para receber aquilo. É como se Jesus soltasse uma luz que ofuscasse se viesse esse conhecimento. Então ele apenas resumiu sobre a vida futura, colocando como meta para a nossa humanidade, pensando no amanhã. Então os ensinamentos que ele nos trouxe foi para preparar para que depois o Espiritismo viesse complementar isso. Então esse conceito de vida futura que Jesus colocou é para que a gente pudesse se preocupar com o amanhã. Que as nossas atitudes do hoje, elas têm reflexo no amanhã. E se eu tenho uma atitude errada hoje, o reflexo que eu vou ter amanhã também é errado. E Jesus precisava falar dessa forma indireta, por isso que nós temos tantas parábolas registradas nos evangelhos. Nós temos, se eu não me engano, 39 parábolas registradas no Evangelho, no Novo Testamento, e registradas, mas estudiosos dizem que são mais de 80, mais de 100 parábolas. E ele usava essa forma de comunicação da parábola, essa figura de linguagem, exatamente o que a figura geométrica quer dizer. O que é uma parábola? É um arco, não é? Por que não uma reta? Por que ele não vai diretamente ao ponto que ele quer transmitir? Ele usa parábola, ele usa histórias, ele usa contos, ele usa exemplos para poder transmitir aquilo. Primeiro porque nós não estávamos prontos para receber o conhecimento direto. Não tínhamos bagagem para aquilo. Então ele tinha que contar por histórias para que a gente pudesse talvez nem entender a princípio, mas depois com o tempo, refletindo, repetindo aquela parábola, a gente começava a entender. E ainda a parábola tem uma outra função. Ela é perene, ela dura no tempo. Até hoje nós refletimos sobre as parábolas, elas são ilustrativas. Dentro delas estão embutidos os ensinamentos cristãos. E a gente vai absorvendo aquilo, às vezes, sem perceber, através dos exemplos, das histórias que ele contava. Então, se ele chegasse e falasse, olha, a vida futura é assim, você vai para o plano espiritual, etc., vai voltar, não ia dar certo, as pessoas não iriam absorver. Só a gente dá uma olhada na história, naquela época
vários conceitos que hoje são tão comuns, tão fáceis da gente entender, para eles não eram, para nós, na verdade, não era naquela época. Então, por exemplo, dos ensinamentos de Jesus: amai vossos inimigos. Quão complexo é isso? Vocês conseguem imaginar a dificuldade que Jesus teve para transmitir esse conhecimento naquela época, que vinham da cultura de Moisés, dos 10 mandamentos, que eram bastante rígidos e foram necessários, porque era um estágio evolutivo que nós estávamos, que a gente precisava colocar ordem. Então veio Moisés e colocou leis rígidas, duras, para que a gente pudesse começar a trilhar um caminho de evolução espiritual. Aí vem Jesus e vem ensinar o que é o amor. O amor verdadeiro. Não o amor vulgar que nós conhecemos, mas o amor verdadeiro. E dando como exemplo, amar os seus inimigos. Quão complexo que é isso, não? Como é que eu chego para uma pessoa, para um povo que está acostumado a guerrear, e eles estavam... Você imagina, a Judéia foi invadida por Roma. Imagina o clima que não estava ali, né? E você vai falar assim: olha, você judeu, você tem que amar o romano. Romano, você tem que amar o judeu. E assim por diante. É complexo. Mas ele transmitiu isso, que durou até hoje, né? Foi registrado nos evangelhos e nós estamos aprendendo isso até hoje, através de parábolas, através de histórias que ele contava, e isso foi ficando registrado. E esse capítulo nos mostra exatamente essa passagem, esse conhecimento da vida futura. Que está embutido o que dentro da vida futura? Se eu acredito numa vida futura, é porque eu tenho fé que algo vai acontecer de bom. Ele reforça aí o conceito da fé. Que aquilo que nós fazemos hoje, de bom, a gente vai colher lá no futuro. Se você não tem esse conceito de vida futura, você vai concentrar as suas ações no hoje. E você concentrando nas ações no hoje, você vai priorizar aquilo que te dá prazer, aquilo que é bom. E aí a gente começa a se perder nos prazeres da carne, nos prazeres materiais, etc. Por quê? Eu tenho que aproveitar a vida, ela é curta. A gente diz muito isso, né? Temos que aproveitar que a vida é muito curta. Não. A gente precisa corrigir quem fala isso, né? A vida, essa encarnação pode ser muito curta, ou às vezes muito longa. Aliás, está ficando cada vez mais longa, né? A expectativa média de vida está aumentando, né? Das encarnações. Então, e a vida não acaba aqui. Nós vamos lá para o plano espiritual, reparar aquilo que nós não fizemos, refletir, etc., aprender e vamos voltar. Então a vida não é curta. Então a gente não tem que fazer tudo numa hora. É como você ensinar uma criança a comer um pacote de bolacha. Ele vai comer 2, você fala assim: olha filho, você vai comer 2 hoje e guarda 2 para amanhã, 2 para o dia. É fácil fazer isso? Ele quer comer o pacote inteiro. Porque no conceito que ele tem que acabar com aquele pacote. Porque já pensou se vem outra pessoa e pega o pacote amanhã? Esse conceito ele vem com a gente, na cultura. E é isso que Jesus quebra com esse ensinamento. Porque ele abre uma perspectiva para nós que não é agora o mais importante. O mais importante é aquilo que eu vou estar construindo para um dia eu chegar num reino de felicidade. Não estou desprezando o hoje. A gente tem sim que viver e viver bem o hoje, mas pensando lá na frente. E esse é um desafio enorme para a gente. Alguém aqui não é espírita? Está aqui presente? Todos nós somos espíritas aqui? A senhora não é espírita? Tá. Tem um orador muito famoso no meio espírita, se chama Raul Teixeira. É um escritor, um orador, e ele tem uma frase que ele diz o seguinte: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. O que ele quer dizer? Não é fácil. Não é fácil ser espírita. Porque nós somos melhores que evangélicos? De jeito nenhum. Não é nada disso. Porque quando a gente se diz espírita, e não é diferente daqueles que professam a sua religião realmente
de maneira pura, nós somos cristãos. E ser cristão é amar o inimigo, é levar um tapa na face direita e oferecer à esquerda. Não é tão fácil assim, né? Será que somos mesmo espíritas? Podemos falar de boca cheia que somos espíritas? Eu acho que nós estamos tentando. O fato da gente estar numa quarta-feira, 8h15 da noite, aqui num centro espírita, ao invés de estarmos em casa ou num happy hour, num barzinho, alguma coisa, não, a gente optou por estar aqui ouvindo palavras do Evangelho, né? Então eu acho que nós estamos no caminho, mas a gente tem que fazer uma reflexão muito séria conosco mesmo, com a gente mesmo. Lá na hora que deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, a gente tem que fazer uma reflexão. Estou sendo espírita de verdade? Ou melhor, tira a palavra espírita e coloca cristão. Estou sendo cristão de verdade? No meu dia a dia eu coloco amor nas minhas ações? O que é colocar amor nas ações? É acordar e falar com doçura. É ir para a rua e entender que tem irmãos que não estão no mesmo nível evolutivo que você, que podem estar fazendo coisas erradas ali na rua, seja dirigindo um carro, atravessando errado a rua ou jogando lixo na calçada. Eu olhar aquilo, sim, está errado. Se eu puder ajudar esse irmão a entender que aquilo está errado, eu vou fazê-lo, mas não condená-lo. Porque senão eu não estou praticando amor. Se eu não estou praticando amor, eu não estou sendo cristão, nem espírita. E nós somos espíritas porque nós estamos enxergando a nossa vida pela janelinha que Kardec nos abriu. Kardec codificou a nossa doutrina, mas nada mais é do que como se fosse um tradutor do que é a vida. Se a gente pegar o Evangelho nada mais é do que um guia de conduta moral. Aqui no Evangelho está como eu devo me comportar moralmente. E moralmente é o que Jesus quis trazer para nós aqui, que o nosso reino não é deste mundo. Porque a evolução que ele está falando aqui, o reino que ele está falando aqui, é a evolução moral. Então, o reino dele é o reino onde a moral ela prevalece, a boa moral. Então, esse capítulo nos convida a refletir exatamente nesse ponto. Eu tenho mais virtudes morais ou mais defeitos morais? Se a conta pender para defeitos morais, eu estou mais longe de ser um verdadeiro cristão. Então, o que eu tenho que fazer? Está muito clara a tarefa nossa. É substituir os defeitos morais pelas virtudes morais. E como é que eu percebo isso? Como é que eu faço uma avaliação? Se eu estou bem ou estou mal? A gente não precisa recorrer a muitos recursos sofisticados, não. Nós sabemos se nós estamos fazendo certo ou errado. A nossa consciência nos ajuda. Porque a hora que nós nos conectamos com a nossa consciência, a gente abre canal para o nosso mentor soprar na nossa orelha. Marcelo, corrige, eu rumo daí. Tá no caminho errado. Nós temos isso. Só que, além disso, nós temos as ferramentas que a doutrina nos traz, que é o Evangelho, o estudo. O que Kardec falava? Quais são as obrigações principais dos espíritas? Amai-vos uns aos outros, a gente já escutou isso de Cristo, e instruí-vos. Kardec nos convida a amar uns aos outros, que nada mais é que ser cristão, e se instruir. Por que se instruir? Porque ele deu uma outra tarefa para nós espíritas. Nós temos que disseminar o conhecimento que a doutrina nos traz. Não é pregar, não. Nós não temos a obrigação e nem devemos pregar, convencer ninguém de nada. Porque o melhor convencimento que tem é o do exemplo, do bom exemplo. E não do discurso da dialética muito bem utilizada. Não. Pode ser utilizado desde que ela seja do bem, é uma ferramenta. Mas a melhor ferramenta é o exemplo que a gente dá, são as nossas próprias atitudes. Então, ser espírita
é colocar isso em prática. Será que nós estamos nos instruindo, nós estamos lendo, nós estamos refletindo, debatendo os ensinamentos que a doutrina nos traz? Ponto 1. Estamos colocando em prática? Ponto 2. Estamos divulgando, disseminando, ajudando os irmãos a entender a vida pela perspectiva que Kardec nos trouxe? É o ponto 3. Se estivermos fazendo isso, e fazendo isso com doçura, com candura, a gente está no caminho correto. A gente está no caminho correto. Agora, se nós não estivermos, a gente tem o tempo todo para corrigir, a partir de agora. Essa é a grande novidade boa que a gente tem. Aquilo que a gente fez de errado lá, ficou lá atrás. Mas é importante, é daqui para frente. Aquilo que nós fizemos de errado lá atrás, a gente não vai conseguir corrigir. Nós não temos como voltar e refazer. Nós temos como agora corrigir com os erros do passado, à luz da doutrina e principalmente à luz do Cristo, do seu Evangelho, do que ele deixou para nós. E aí nós corrigimos isso e colocamos em prática e vamos em frente. É isso que é o conceito da vida futura. Porque se eu sei que a lei de causa e efeito, ela é uma lei divina, irrevogável, e nós todos estamos sujeitos a ela, nós vamos, então, de maneira inteligente, sabendo disso, vamos plantar as boas sementes hoje, as boas ações, porque vai ser natural e vai ser lógico que lá na frente a gente só vai colher bons frutos. Então, esse capítulo, ele nos traz essa reflexão da vida futura. Porque o reino de Jesus é o reino da evolução moral. Porque tem vários reis, né, na nossa vida. Nós temos o rei do futebol, que desencarnou há pouco tempo atrás. Nós tivemos a rainha da Inglaterra, que desencarnou também não há muito tempo, que parecia que ia ser eterna, né? Tanto tempo, né? E foi embora. Né? Vão vir outros jogadores de futebol, já tem outro rei lá, um pouco atrapalhado, né? O filho dela, mas está lá reinando. Esses são os reinos, são os reinados que têm data de validade curta, por um tempo. Agora, a realeza da evolução moral, essa não. Essa é para sempre. E é a essa realeza que é referida aqui no capítulo 2. Essa é a realeza de Jesus. A realeza do conteúdo moral, da virtude moral que a gente tem que cultivar. Então, voltando, somos espíritas, né? Com exceção da senhora, mas fica o convite para a senhora conhecer o espiritismo, né? Não é melhor que nenhuma outra religião, mas vê com um ângulo diferente das outras religiões, como as outras religiões veem também de um ângulo diferente da nossa, e ajuda a gente a entender um pouco melhor o nosso papel aqui, ajuda a entender um pouquinho do que é Deus, mas nós não vamos entender o que é Deus segundo a nossa doutrina, porque Kardec construiu a nossa doutrina fazendo perguntas para os espíritos e eles nos respondendo. E Kardec fez uma pergunta direta: que é Deus? Para os espíritos. Aliás, foi a primeira pergunta do livro. E os espíritos responderam: é a inteligência suprema. Aí Kardec depois insistiu em mais outras perguntas para entender melhor. E os espíritos falaram: Kardec, o nível evolutivo da humanidade hoje não é possível compreender realmente o que é Deus. Então vocês vão ter que aceitar o que foi colocado até aqui, e com o tempo o entendimento vai aumentando. Então a gente não vai ter uma resposta, o que é Deus, onde ele está exatamente. Mas a gente sabe que tudo é causa e efeito na vida. E se nós somos o efeito, é porque tivemos uma causa. E essa causa foi inteligente. Porque somos inteligentes, né? Um mais, outros menos, né? Se nós somos inteligentes, somos o efeito, a causa é inteligente. Então a causa primária, Deus. E a gente está aqui, a nossa grande missão aqui
é estar evoluindo. A gente só tem essa missão quando a gente encarna. É voltar para o plano espiritual melhor do que aqui a gente chegou. Igual eu falei que é a nossa função aqui, o nosso trabalho em conjunto, dos trabalhadores, dos tarefeiros, de vocês que estão aqui, é sair daquela porta melhor do que entrou. Se nós saímos pior do que entramos, a gente não cumpriu. Alguém não cumpriu com a missão. Ou a pessoa que estava aqui falando, ou os dirigentes da casa, ou nós. Aliás, a grande chance é que às vezes nós não cumprimos com a tarefa. Porque às vezes a gente vem para cá, mas fica com a cabeça em outro lugar, a gente não presta atenção, ou não reflete sobre aquilo que o Evangelho nos traz como reflexão para trazer a gente para a evolução. Então, ser espírita não é fácil, tá? Não é fácil, mas não é fácil a gente ser cristão. E eu queria encerrar, já passei do meu tempo, com uma singela poesia que está nesse contexto da gente ser espírita, o que é ser espírita. Se chama O Verdadeiro Espírita. O verdadeiro espírita é o cristão, que propaga a verdade e que ajuda o próximo com toda a sua bondade. O verdadeiro espírita é aquele que trabalha com amor, amenizando o sofrimento de seu irmão que passa pela dor. O verdadeiro espírita não foge da dificuldade, ele caminha pela porta estreita, porque a larga não nos conduz à felicidade. O verdadeiro espírita não usa sua doutrina como finalidade de vida, mas sim como instrumento para que ele, a Deus e ao próximo, sirva. O verdadeiro espírita nem precisa se dizer espírita, basta que em sua vida apenas o amor de sua alma reflita. O verdadeiro espírita não precisa defender sua doutrina, apenas a pratica, sendo um apóstolo de Jesus, plantando nos corações o amor que para Deus nos conduz. Que assim seja. Convido a todos a serenarem novamente suas mentes, seus corações, para que a gente possa receber do alto essa luz que vem do plano espiritual, que envolve nossos corpos físico, perispiritual, espiritual, nos trazendo serenidade, paz, que possamos, Senhor, sentir o seu amor, absorver o seu amor e principalmente, Senhor, colocá-lo em práticas nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Obrigado, gente.